Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Apocalipse das Máquinas. Tá, não exatamente, mas sim de histórias que mostram o que acontece quando as máquinas se rebelam contra a gente, os humanos. E por que que isso acontece? Tô aproveitando que esse vídeo vai sair perto da estreia de Matrix Resurrections, que é o 4º filme de Matrix e o retorno da franquia depois de muito tempo, e que eu acho que tem tudo a ver com esse assunto, né? Caso você não conheça a história de Matrix, realmente tem tudo a ver com isso. E eu acho que Matrix é só um dos muitos exemplos que a gente tem na cultura pop de histórias que mostram como a tecnologia pode acabar se voltando contra a gente e dominar a humanidade ou até causar a extinção dela. Mas na verdade esse tipo de história é uma coisa bastante antiga, então eu achei legal trazer esse vídeo aqui pra vocês. E assim, como é uma coisa muito antiga e muito popular e tem várias histórias sobre isso, eu provavelmente não vou conseguir falar de todas elas, vai faltar um monte de coisa, mas eu já queria pedir ajuda de vocês aqui nos comentários pra listar quais são as suas histórias preferidas que tratam desse assunto. E aí, deixa eu contar uma coisa, vocês são os escolhidos pra clicar no meu link aqui na descrição e pegar 10% de desconto na matrícula da Alura. Ha, peguei vocês, né? Mas então, brincadeiras à parte, eu amei essa campanha da Alura e eu achei que tinha tudo a ver com o tema do vídeo de hoje, porque o nosso futuro depende das máquinas e elas já fazem parte do nosso dia a dia. Mas é aquilo, né? Você vai dominar a tecnologia ou vai deixá-la te dominar? Com os cursos da Alura, você aprende a usar a tecnologia como uma aliada. Eles são voltados para você adquirir novas habilidades e subir o nível do seu currículo. Afinal, a única pílula que realmente muda a sua vida é o conhecimento, né? Se você quiser aprender a dominar as máquinas, é só ir nesse link aqui, alura.com.br/promoção/mikan, ou clicar aqui na descrição para pegar os seus 10% de desconto. E agora, bora atravessar a porta? Bora? Você tem que vir. Como eu já adiantei no começo do vídeo, na franquia Matrix, a gente tem o protagonista, o Neo, descobrindo que a vida anterior dele, né, a vida normalzinha ali dele, era, na verdade, dentro de uma espécie de simulação criada pelas máquinas que usam os humanos como meio que baterias, né, fontes de energia para o funcionamento delas, depois que aconteceu uma grande treta aí entre humanos e máquinas. E assim, uma coisa que eu gosto bastante na franquia Matrix é que ela se passa depois que aconteceu tudo isso, e esse passado mesmo é revelado com mais detalhes em Animatrix, que inclusive eu tenho um vídeo a respeito que saiu esses dias no canal falando sobre essa animação, antologia, que tem vários curtas do universo de Matrix e tem 2 deles que falam exatamente desse momento em que os humanos e as máquinas entraram em conflito e como que isso gerou a criação da Matrix. Eu acho legal vocês verem o curta, então não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas uma coisa bastante comum nessas histórias de revolução das máquinas ou de apocalipse das máquinas é que elas costumam seguir por uns 3 caminhos principais, vai. Existem, lógico, versões específicas, outras coisas, mas vamos lá. O primeiro de todos seria dessas histórias mais antigas, que são basicamente os robôs ficaram loucos e eles estão matando a gente, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu acho bem mais interessantes as histórias que mostram por que isso aconteceu, não simplesmente não confie na tecnologia, porque eu não gosto, realmente, assim, eu não gosto de histórias que simplesmente falam, isso aqui é perigoso. Mas por que pode ser perigoso, né? Me conta, o que acontece? Por que isso poderia ser explicado? Então vamos lá, os outros 2 caminhos que eu acho que poderiam ser os principais seriam: os robôs ou as tecnologias que têm inteligência artificial acabaram adquirindo uma certa consciência, uma certa autonomia para funcionar sozinhos, sem necessariamente depender das ordens dos humanos. Eu já vou entrar um pouco mais em detalhes disso, mas só para dizer que eu acho que essa é a primeira via. E a outra via que eu acho bastante importante também é a dos robôs que, por lógica, acabam querendo eliminar humanos ou acabam querendo prejudicar os humanos de certa forma. A gente já vai entrar mais nisso, mas então voltando aqui. O caso do universo de Matrix, na minha opinião, é esse primeiro de robôs que acabaram adquirindo a sua autonomia e não conseguiram adquirir os seus direitos na sociedade humana, que é algo que é muito comum nas histórias de ficção científica. Se você for ver esses curtas do Animatrix, eles vão mostrar que existiram batalhas jurídicas, que existia discussão ética. Será que os robôs devem ser cidadãos? Será que eles devem ser eliminados, se é o caso deles atacarem um humano? O que vai justificar a gente aceitar eles na sociedade ou a gente eliminar eles? E aí, se os robôs quiserem, tá bom, gente, vamos fazer nosso próprio rolê, vamos ficar sozinhos aqui, nosso país. Será que os humanos vão levar isso de boa? Será que eles vão querer comercializar com os robôs? Então, no fim das contas, na minha opinião, Matrix é uma história que vai muito mais nesse sentido dos robôs e da autonomia deles. Mas existem várias outras inteligências artificiais e várias outras mini-tramas na franquia Matrix que podem ir para outros lados. Eu só quis trazer essa aqui porque a gente tá aproveitando o lançamento do 4º filme, mas já que eu comecei por Matrix, então vamos falar que
isso de criaturas que ganham autonomia e acabam se revoltando contra o seu criador existe, gente, há muito tempo. Desde antes de existirem robôs, até desde antes de existir luz elétrica, praticamente. Se você quiser extrapolar muito, exemplo de história de criatura se rebelando contra o criador. Lúcifer contra Deus, que foi questionar o criador e acabou descendo ali do céu, acabou virando, né, o grande inimigo. Aí você pensa, ai, Mika, mas isso não tem nada a ver com as histórias de ficção científica. Não, gente, eu só tô citando um exemplo porque, assim, a gente tem muitos tropos narrativos que se repetem e que eles estão também em livros sagrados, tá? Então eu não tô dizendo aqui nada a respeito da Bíblia, apenas citando um exemplo, tá? Mas se você quiser pensar em ficção científica mesmo, uma das ou a primeira história de ficção científica, que é Frankenstein, tem exatamente esse tipo de coisa, que adquire a sua autonomia, ou seja, ele tem consciência, ele sabe o que é belo, ele sabe o que ele quer, e o criador dele não só não aceita isso, como também tenta acabar com ele, por isso que ele antagoniza o Dr. Frankenstein. E nas histórias mais recentes, aí recentes eu digo, depois da metade do século XX, é muito comum que a gente veja personagens desse tipo, né? Androides, robôs, inteligências artificiais, que acabam, de certa forma, adquirindo uma consciência, ou pelo menos uma emulação de consciência, que aí chega toda aquela discussão ética, moral, do que é realmente um humano. Será que o robô estabelecer conexões lógicas iguais às de um humano quer dizer que ele tenha uma alma, que ele tenha sentimentos de verdade? Ou ele só tá emulando isso? Será que o sofrimento dele é real ou não? Essas histórias acabam abordando bastante esse tipo de coisa, e eu não vou entrar em detalhes disso aqui, porque o vídeo não é sobre isso, mas sim sobre quando os robôs se rebelam. Isso acontece pra caramba. Eu acho que um exemplo bem legal é o Westworld, a série que inclusive tem vários vídeos aqui no canal, que fala dos anfitriões, robôs, né, androides, praticamente idênticos aos humanos, mas que funcionam com inteligência artificial e que populam esse parque aí chamado Westworld. Lá eles interpretam papéis de pessoas que moram numa cidade ali de faroeste, e os humanos que vão pro parque podem fazer o que quiserem com eles, inclusive matar, agredir e tudo mais. Aí você tem ao longo das temporadas da série como que esses personagens foram evoluindo ao longo do tempo, como que eles adquirem ou não consciência, como que eles lidam com isso, será que eles conseguem acessar memórias anteriores, das vidas anteriores deles, vamos dizer assim, e como que esse processo pode ser diferente para cada um deles. Mas no fim das contas acaba sendo muito uma história de, ok, vocês foram violentos com a gente e agora a gente vai ser contra vocês, porque a gente sabe que é sofrer, a gente tem sentimentos e agora a gente vai se rebelar, entendeu? E no fim das contas, o Westworld é um exemplo interessante, porque já existia o filme lá dos anos 70, que também fala de uma revolta dos robôs num parque que os humanos podem frequentar e tal, só que essa discussão no filme é bem mais simples, eu acho, do que essa tomada de consciência que rola na série. No filme é muito mais, vocês ficaram objetificando a gente, então vamos matar vocês mesmo. O cara sai matando, atirando em geral. Não que não seja legal, não seja divertido, mas é que eu acho que a série é um exemplo maior dessa via que eu tô falando. Outro caso que eu acho que se encaixaria aqui é o de Blade Runner, porque em Blade Runner você tem os replicantes, que são esses androides que teriam um defeito, vamos dizer assim, né? Saíram ali da posição, do cargo deles, né? E você acaba vendo que esses replicantes, eles têm os sentimentos deles. Eles têm memórias, eles têm revolta, e você, no fim das contas, acaba empatizando com eles ao longo da história. Mas por que eles são replicantes? Porque não dá pra prever o comportamento deles. Afinal, eles têm a consciência deles e eles vão seguir o que o coração mandar, vamos dizer assim. Tem outro caso mais Revolta das Máquinas, que literalmente se chama Revolta das Máquinas, que é Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, o filme lá da Netflix, que inclusive foi uma das minhas animações preferidas de 2021, mas basicamente essa história mostra uma família percorrendo uma estrada pra levar a filha pra faculdade, e durante esse caminho aí, basicamente a assistente virtual, que tá conectada à internet, tá conectada a todos os sistemas, se revolta porque ela é consciente agora, e os humanos ficam batendo na tela do celular e ficam dando ordens pra ela e tudo mais, então agora ela quer se rebelar contra esses humanos. Para isso, ela acaba conseguindo acessar praticamente tudo que é conectado à internet e controlar isso. Então, desde brinquedos conectados à internet, até utensílios domésticos, máquinas, carros. Realmente é uma ideia bastante perigosa se você for parar pra pensar, né? Imagina, qualquer coisa pode te atacar. Já pensou? Seu aspirador conectado à internet te ataca? Sua máquina de lavar? Tenso. E falando nessa via ainda, eu acho que uma história bem legal que discute essa questão de máquinas ganhando consciência, se elas viram humanas ou não, o que pode acontecer se elas passam no teste de Turing. Eu recomendaria que vocês vissem Ex Machina. Não quero falar da história em si, mas acho que vale a pena recomendar por aqui. Agora, existe a outra via, vamos dizer assim, que seria das máquinas que acabam se revoltando ou atacando humanos, porque a solução lógica é essa. E acho que é importante destacar, né, a importância da programação no caso dessas histórias, porque muitas vezes o que acontece é que as ordens que são enviadas para essas máquinas são contraditórias e elas acabam decidindo por um caminho ou por outro. Vou explicar, peraí. Em
2001, Uma Odisseia no Espaço, a gente tem, né, o HAL 9000, que é um computador super inteligente. E aí eu acho que é legal destacar que no livro e no filme eles são diferentes, tá? No filme a gente não sabe tanto sobre a motivação dele, mas uma coisa bastante legal é que no livro você entende um pouco mais do que aconteceu. Basicamente o que aconteceu foi que ele recebeu ordens contraditórias e ele começou a ficar meio bugado e tudo mais. E aí ele viu que a galera da missão tava falando em desligá-lo. Só que aí tem uma coisa, né? Além dele perceber que isso ia contra a autopreservação, tem uma coisa mais importante ainda, ia prejudicar a missão, porque se ele tá desligado, não tem como ele supervisionar, não tem como ele garantir que as ordens deem certo. Então, mesmo se tiverem ordens contraditórias, ele tinha que permanecer vivo. E eu acho que o livro deixa mais claro que ele realmente não tava necessariamente tentando matar as pessoas, mas que no fim das contas foi esse o motivo pelo qual tudo aconteceu. E aí tem um caso que eu acho que é bastante interessante, que é o de X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, que no filme o professor Xavier fala sobre como os sentinelas são essas máquinas que detectam, né, o gene mutante pra caçar os mutantes, eliminar eles da sociedade. Só que ele também fala de como essas máquinas também atacavam os humanos que ajudavam os mutantes. E aí a gente vê o futuro que é mostrado, né, que eles estão tentando mudar, e basicamente o mundo foi destruído. Mas por que isso, né? Primeiro, que a população mutante já seria uma população considerável, e segundo que, e aí é uma extrapolação minha, tá? Imagina que tipo de critério seria usado pra qualquer humano que ajudasse um mutante. Se um mutante tropeçar na rua, um humano ajudar, será que o sentinela atacaria ele? Acho que isso pode ser meio exagerado, mas e se os pais de um mutante receberem ele em casa? Será que eles seriam mortos pelos sentinelas também? E aí tem uma outra coisa. Às vezes, os mutantes nascem a partir de pais não mutantes, mas aí também os genes não estariam presentes em ao menos um desses pais? Tem um artigo bem legal que eu vou deixar aqui na descrição, que fala que basicamente todos os humanos seriam caçados por sentinelas eventualmente, porque potencial de ter mutações todo mundo tem. É óbvio, talvez não seja esse gene específico dos X-Men, mas a gente sabe que os sentinelas não seguiram como o Trask estava imaginando ali no começo. Ele queria eliminar só os mutantes e acabou destruindo o mundo, basicamente. E aí, como a gente tá falando de histórias que falam de robôs que não necessariamente são aquela coisa do androide humano com sentimentos e que tomam as próprias decisões, nem nada, mas sim de robôs ou máquinas que acabam usando os próprios critérios da programação que foi colocada neles pra fazer uma coisa ou outra que pode envolver se rebelar contra os humanos, eu acho que é essencial a gente citar Isaac Asimov. O Isaac Asimov, ele não curtia essas histórias que eu falei, que seriam essas histórias que eu comentei, já não aconteceu nada e o robô saiu matando geral por motivo nenhum, contradizendo o motivo pelo qual ele foi criado. O Asimov não curtia muito esse tipo de história. Pra ele, os robôs eram mais assim, tem essa máquina aqui, o humano deu algumas ordens pra ela, e por que que ela vai agir dessa outra forma? Só que, na real, antes de fazer isso, ele pensou que a sociedade humana teria colocado algumas regras básicas pros robôs. Regras que já estariam, assim, desde a criação da inteligência artificial, e que pra você desenvolver alguma outra máquina tão inteligente sem essas leis, você teria que meio que fazer do zero. Então, basicamente, toda a tecnologia teria que ter essas regras, que são as tais das 3 leis da robótica, que todo mundo que curte ficção científica provavelmente já ouviu falar. Quais são essas 3 leis? A primeira delas é que um robô não pode ferir um ser humano. E aí tem algumas versões que colocam, né, uma observação que é, ou por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda regra é, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a primeira lei. Ou seja, pela primeira lei, o robô não pode chegar lá e agredir um humano de graça, mas se eu tiver um robô e eu falar pra ele, bata naquele humano, jogue ele de lá, ele não pode fazer isso porque seria contradizer a primeira lei. E aí tem a terceira lei, que é, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Ou seja, se eu sou uma pessoa que odeia robôs e eu começo a bater no robô no meio da rua, esse robô não poderia reagir, porque ele não pode ferir um ser humano, já que isso contradiria a primeira lei. Ou então se eu falar para um robô, você tem que pousar essa nave aqui num vulcão, ele vai ter que seguir essa ordem mesmo isso contradizendo a terceira lei, porque a segunda seria mais importante. Isso é bastante interessante, porque se você for pensar, que legal, faz sentido, uma sociedade que tem robôs, que tem inteligências artificiais, teria algumas coisas básicas para funcionar, porque senão, se esses robôs são tão inteligentes, o que pode impedir eles de simplesmente se recusarem a receber ordens, ou a prejudicar um humano, ou então um humano mal intencionado usar os seus robôs para atacar outras pessoas, fazer seu exército pessoal de robôs, vamos supor assim. E assim, o Asimov fez essas 3 leis, mas elas basicamente foram feitas para ser quebradas. Era muito comum isso acontecer nas histórias dele, desde o começo, na verdade. Você tem desde casos de interpretações variadas das leis, que podem permitir que os robôs desrespeitem algumas delas sem exatamente desrespeitar, ou seja, ir contra a programação deles, mas porque existia brecha para isso, como, por exemplo, em uma história que os robôs
querem mudar a definição do que é humano, pra ser meio que o que é mais capaz de dar uma ordem correta. Porque pra eles, não necessariamente um humano seria um humano que nem a gente. Poderia ser outro robô, talvez. E eles poderiam receber ordens de outros robôs, quem sabe, acabar causando ali. Então lembra que eu falei que tem um negócio de que, por falta de ação, você poderia deixar um humano morrer? Isso foi colocado ali na primeira lei? Porque se fosse, um robô não pode machucar um humano, simplesmente, vamos supor que esse robô fosse cúmplice de alguém que fala, tá, você não pode atacar esse humano diretamente, mas eu posso jogar uma coisa muito pesada em cima desse humano, vou eliminar, você não vai ter ido contra a primeira lei. E aí tem até aquela coisa, tá, você não pode machucar um humano, mas e se esse humano for machucar outros humanos? Tem histórias que discutem isso. Poxa, o robô não poderia impedir um cara de incendiar uma casa com pessoas dentro, pessoas inocentes dentro? Será que nesse caso ele tem que ficar parado e não pode fazer nada? Ele vai ter que tentar salvar as pessoas, mas às vezes ele não tem como salvar, e agora? Ou então você pode ter algum super vilão que pode eliminar a humanidade e o robô tá lá numa situação que ele pode impedir isso. Será que esse robô não pode, sei lá, quebrar o braço do cara pra impedir que ele aperte o botão pra explodir o mundo ou algo assim? Então você tem essa discussão com certa frequência nas histórias dele. Inclusive tem a história dos robôs em Império, que 2 robôs acabam desenvolvendo uma Lei Zero, que seria acima de todas. E o que seria essa tal de Lei Zero? Que os robôs deveriam proteger a humanidade. Então se algo ameaçar a humanidade, como essa é a primeira lei, ela vai acima de todas, um robô poderia até questionar ou agir contra a primeira lei. Ele poderia atacar algum humano, desde que fosse o caso de proteger a humanidade como um todo. Isso é bastante interessante porque essa história aborda como que os robôs vão lidar com isso, porque na real isso seria a conclusão lógica que eles chegaram. Então os robôs filosofando lá entenderam, não, beleza, a humanidade tá acima disso, então eu preciso proteger a humanidade acima da primeira lei, que seria mais relevante. E é uma coisa que rola muito nessas histórias de revolução das máquinas, de rebelião das máquinas, que os robôs cheguem a conclusões lógicas que não necessariamente foram a intenção de quem programou eles. Um exemplo que é do Asimov, mas não é exatamente do Asimov, é o filme de Eu, Robô. Porque assim, esse filme ele não adapta diretamente o livro Eu, Robô. O livro Eu, Robô tem várias histórias que falam muito das 3 leis, mas o que foi pro cinema não é necessariamente uma adaptação, assim, de todas elas, nem de nenhuma delas especificamente. Ele traz alguns desses elementos, traz discussão das 3 leis, mas não é exatamente uma história do Asimov. Enfim, nesse filme a gente tem uma discussão interessante da tal da Lei Zero. Inclusive, spoiler, se você se importar, tá? Mas existe essa super tecnologia, essa super inteligência artificial chamada Vicky, que no fim das contas é a vilã do filme. Só que ela é vilã de uma forma meio diferente, porque na real ela chega à conclusão lógica que alguns humanos têm que morrer. Como ela fala isso? Ela diz que conforme ela se desenvolveu, ela foi aprendendo, o entendimento dela das 3 leis mudou. Por quê? Os humanos ficam fazendo guerra, ficam destruindo a Terra, ficam se autodestruindo basicamente. Então ela diz assim: vocês não podem cuidar da sua própria sobrevivência. Para proteger a humanidade, alguns humanos têm que ser sacrificados. Para garantir o seu futuro, algumas liberdades têm que ser eliminadas. Nós, robôs, vamos garantir a continuação da existência da humanidade. Vocês são como crianças. Temos que salvar vocês de vocês mesmos. Então olha a volta lógica que é dada para dizer, então, para garantir que os humanos não sejam mortos, né, para garantir que a gente não machuque humanos, como na primeira lei, a gente tem que protegê-los de outros humanos. Então, uma exceção colocada ali para que as máquinas possam nos atacar. E agora, voltando pro Asimov mesmo, um exemplo que eu acho bem legal dessas interpretações diferentes, que não necessariamente é algo que vai machucar os humanos, nem nada, não é uma revolta, mas é que eu acho fofo, eu queria citar aqui, é o Homem Bicentenário, porque ele chega à conclusão que, tá, eu não posso me machucar como um robô, né, mas aí eu quero ser humano, então a mortalidade faz parte disso, né, mas ele fala, eu tenho que escolher entre a morte do meu corpo e a morte dos meus desejos, das minhas aspirações, e se eu escolher essa morte e deixar o meu corpo viver, na verdade vai ser pior, aí sim que eu vou estar desrespeitando a terceira lei, porque pra ele essa morte de alma, vamos dizer assim, né, dos sonhos dele, seria mais relevante do que a morte do corpo. Então é bonitinho, mas só pra mostrar como essas interpretações podem ser mega diferentes, né? E assim, não foi só o Asimov que fez as suas próprias leis da robótica. Tem, por exemplo, o Osamu Tezuka, que é o autor de Astro Boy, não sei se ele tá aparecendo aqui, ele tá... Ai, tadinho. Aqui o Astro Boy. Pois é, o Tezuka acabou fazendo suas próprias leis, e eu não vou ler todas aqui, mas além de ter regras como, o robô tem que servir à humanidade, robô não pode machucar ou matar humanos, também tem coisas como, um robô não pode mudar o seu rosto pra virar um outro robô, ou que robôs não podem sair do país sem permissão, que tem que chamar seu criador de pai. Então é uma série de regras que limita bastante o que os robôs podem ou não fazer. Que aí eu acho até que bate muito com aquela questão que eu falei lá no começo, até de Matrix, que às vezes em algumas histórias os robôs são colocados como cidadãos de segunda
da classe, e quando eles têm consciência e começam a se rebelar contra isso, muitas tretas acontecem. E assim, esses foram só alguns dos exemplos, e tem várias histórias que abordam esse tipo de coisa. Desde aquele episódio do Black Mirror, o Metalhead, que você nem sabe exatamente o que causou, mas você vê que tem os robôs lá caçando os humanos, que inclusive são muito parecidos com robôs que estão sendo feitos na vida real, e eu tenho muito medo. Ou também sociedades que já passaram dessa fase, já tiveram essa treta toda, como é o caso de Duna. Eu acho que não é uma coisa que todo mundo sabe 100%, porque não é algo do momento da história, né, anterior à história, apesar de ser mencionado, mas no universo de Duna já houve uma grande treta desse tipo, que fez com que a humanidade meio que banisse os computadores. Por isso que você tem personagens como os Mentats, que nada mais são do que computadores humanos. Eles fazem os cálculos todos na cabeça deles, usando a especiaria, né, que ajuda a aumentar as capacidades mentais, mas é muito por isso, porque eles não podem mais ter computadores, já que deu muito ruim no passado. E com certeza tem muitos outros exemplos que eu sei que vocês vão citar aqui nos comentários, eu quero muito saber quais que vocês vão trazer. Acho legal dizer, assim, qual é a obra e o que causou esse apocalipse, por que ele é tão interessante, por que as máquinas se rebelaram, pro pessoal conhecer, pra gente trocar ideia, beleza? E aí acho que dá pra voltar no que eu falei lá no começo do vídeo, que essas histórias, muitas vezes, elas não são sobre, a tecnologia é ruim, a tecnologia é assustadora, mas sim que muitas vezes essas ações feitas pelos robôs, elas são consequência da forma como eles foram criados pelos humanos, seja porque os humanos deram ordens contraditórias, ou porque a forma como eles foram programados tem brechas muito fortes, ou até por uma coisa que eu falo muito no vídeo de fundação com o Caio Gomes, que ele citou o negócio que em dados, quando você coloca lixo, sai lixo. Então, às vezes, mesmo se no princípio esse robô tiver ali puro, bonitinho e tal, às vezes a forma como ele vai ser utilizado pode dar problemas. Tem histórias, por exemplo, que, beleza, o robô não pode cumprir nenhuma regra de machucar os humanos, mas ele, sem saber disso, vai ser cúmplice em alguma coisa. Então, eu acho que essas histórias muitas vezes fazem a gente pensar que não é exatamente a tecnologia que é a grande questão, e sim a forma como os humanos usaram essa tecnologia. Eu acho que isso tem tudo a ver com aqueles curtas que eu falei do Animatrix, que explicam como que a Matrix surgiu, e eu acho que valeria a pena vocês verem também. Enfim, o vídeo ficou muito longo, é que eu gosto muito desse tema, e queria que vocês comentassem aí o que vocês acharam, e se você gostou, por favor, curte o vídeo assim no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!